Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas, e nesse vídeo nós vamos resolver um problema prático do PROC-V, que é quando você precisa realizar alguma busca com duas ou mais condições. A gente vai ver como que resolve isso com a função PROC-V e eu vou trazer também como que você consegue resolver este mesmo problema com a função PROC-X. Então, se você gosta de Excel, quer dominar essa ferramenta, considere inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações e também na descrição do vídeo tem o nosso curso de Excel completo. Bora para o vídeo. Então, o primeiro exemplo que eu vou trazer aqui é o seguinte: eu tenho algumas agências de veículos em localidades diferentes. Eu tenho uma agência no centro, na zona leste, na região metropolitana e na zona sul. Eu tenho alguns modelos de carros nessas agências e as suas respectivas placas. E eu preciso realizar uma consulta onde eu informo para o Excel qual que é a agência e qual que é o modelo. E o Excel me traz aqui qual que é a placa. Se eu realizar um PROC-V aqui utilizando a palavra centro, ele não vai trazer o resultado que eu preciso. E se eu colocar somente o modelo, também não será suficiente para a gente trazer a combinação entre agência e modelo. Então, como que nós conseguimos resolver isso com a função PROC-V? Será necessário nós criarmos uma coluna adicional aqui na minha tabela para que seja uma chave para essa busca. Então, essa coluna vai ser a combinação entre a palavra da agência, no caso aqui esse central, e eu vou utilizar o e-comercial para concatenar, juntar a informação com o modelo, que é a palavra aqui Cobalt. Eu vou dar o Enter e olha como é que ele ficou. Ele junta as duas palavras central Cobalt e se eu arrastar para as demais linhas, eu tenho então todas as combinações que eu preciso. E a partir dessa chave eu consigo realizar o PROC-V e trazer a minha placa. Vamos ver como que fica? Eu vou colocar aqui igual a PROC-V, abro o parênteses. Aqui é importante eu montar agora a mesma chave, tá? Na minha fórmula. Eu posso fazer isso direto, seleciono aqui o central, utilizo o e-comercial novamente, pego a palavra Cobalt e aí faço o PROC-V normal. Ponto e vírgula, eu vou selecionar o meu intervalo de dados e aí é importante que a nova coluna seja o primeiro índice da minha tabela, Eu vou selecionar tudo e o valor que eu quero trazer aqui, no caso é a placa, vai ser o índice 4, Porque a partir dessa coluna aqui, onde está essa nova chave, eu tenho 1, 2, 3, 4, eu chego aqui na placa. Então, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 0, fecho parênteses, dou um Enter, o 0, só para lembrar, é para ter a correspondência exata e não aproximada. Vou dar um Enter e aqui eu tenho então que na agência central, o modelo Cobalt, o final aqui é a placa 37, exatamente essa. Se eu alterasse aqui para a zona leste, o Cobalt na zona leste, a placa é 412. E se eu analisar aqui na minha tabela, o Cobalt na zona leste é o final 412. Então, essa é a forma que nós conseguimos resolver com a função PROC-V. Agora eu trouxe um outro exemplo aqui, e aí a gente vai utilizar a função PROC-V e também vai utilizar a função PROC-X. Nesta outra situação, eu vou analisar uma condição aqui de produção, tá, pessoal? Que é algo bem comum também de acontecer. Então, imagina que eu tenha uma produção de produtos, tá? Eu tenho, então, a ordem de produção, que é uma numeração. Eu tenho o código dos meus produtos que eu estou produzindo. Aqui tem o código e a descrição. E para cada um desses produtos, eu tenho um lote de matéria-prima. E aqui a quantidade. E a consulta que eu pretendo realizar é informando qual que é a ordem de produção e qual que é o código. E aí ele vai dar o retorno para mim aqui de qual que é o meu lote. Então, eu montei aqui essa consulta, eu tenho alguns itens, tá? E agora a gente vai fazer a fórmula para arrastar. Então, o primeiro caso, com o PROC-V, nós já vimos que eu preciso ter uma coluna adicional. Então, eu viria aqui e colocaria uma coluna adicional, combinando a ordem de produção com o e-comercial, fazendo a concatenação com o código. Vou criar essa nova coluna e a partir disso eu consigo então fazer o PROC-V. Vamos lá, igual PROC-V, abro o parênteses, seleciono a ordem de produção, concateno com o meu código e aí eu faço ponto e vírgula e vou buscar a minha matriz aqui desde a minha primeira coluna, que é essa nova combinação, até a coluna do lote, que é essa coluna E aqui, que é a informação que eu preciso buscar.
ponto e vírgula. Nesse caso, o lote está na coluna 5, né, em relação a essa matriz que começa no meu código combinado. Então, eu vou colocar aqui 5, ponto e vírgula 0, fecho o parênteses e dou um Enter. E aqui, então, eu consigo buscar, através dessa ordem de produção combinada com o código, qual que é o lote de matéria-prima. Poderia puxar aqui agora para as demais linhas e eu teria, então, toda a informação para essa tabela. Aí, pessoal, também tem a opção de utilizar a função procx. A vantagem da função procx é que ela não depende dessa coluna adicional, tanto nesse caso aqui, como no caso também da nossa agência. Então, a função procx vai ficar da seguinte forma. Eu vou colocar aqui procx, abro o parênteses. Qual que é o valor que eu vou pesquisar? Eu já vou combinar os dois. Vou pegar o código, a ordem de produção, vou concatenar com o meu código da sandália. Ponto e vírgula, qual que é a minha matriz de pesquisa? E aqui que é legal, que o procx permite que eu combine também colunas. Então eu posso pegar essa coluna e usar o sinal de concatenação e pegar a coluna também do código. Então eu peguei as duas colunas, a ordem de produção e o código. Ponto e vírgula. Agora a matriz de retorno vai ser a minha matriz do lote. Ponto e vírgula. E aí só vou dar uma informação aqui, se caso não encontrar nada, ele retorne vazio. Vou fechar e vou dar um Enter. E ele consegue realizar a mesma pesquisa, porém agora sem a necessidade de eu adicionar uma nova coluna, tá? Você observa que o procx nem utilizou essa coluna. Então é isso, pessoal. Essa foi a dica de hoje. É assim que você consegue realizar uma busca com a função procv ou procx, utilizando 2 ou mais critérios. Se houvesse mais critérios, você iria somente concatenando e adicionando a essa lógica que a gente já viu aqui nesse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa like, compartilha. Se você quer dominar o Excel do zero ao avançado, na descrição do vídeo tem o nosso curso de Excel completo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!